Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o grupo de líderes empresariais do Ceará recebeu representantes da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém para discutir o desenvolvimento de negócios. A noite contou com a presença de quem vive o dia a dia de um dos novos símbolos da economia estadual e brasileira. Para Eduardo Amaral, presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o encontro com as lideranças empresariais dos mais variados setores é muito importante e traz vantagens para todo o Ceará. Esse propósito, essa integração, é desenvolver e desafiar, de todos esses investimentos capitaneados pelo governo do estado do Ceará. Então, nós estamos juntos falando de desenvolvimento, falando de desafios dentro do ambiente econômico, então é de vital importância a integração, estarmos juntos. A associação tem hoje 70 empresas unidas em busca de soluções que possam fortalecer suas atividades. Empresas de grande porte, temos grandes indústrias, empresas que movimentam o arranque econômico do Ceará, e nós nos integrarmos com outros líderes e empresários do estado do Ceará com a finalidade de desenvolvimento econômico, de fazer negócios juntos, então é muito importante para o desenvolvimento econômico do estado do Ceará, para a empregabilidade. O encontro foi uma continuidade da discussão sobre um dos mais importantes equipamentos do estado, o Complexo do Pecém. Nós temos um grande potencial de crescimento na região e que as grandes empresas do estado ficam debaixo desse grande guarda-chuva que é o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará. Segundo a presidente do grupo, que reúne empresários e CEOs de grandes organizações do estado, o que se discute também é o protagonismo de empresas cearenses nesse momento de desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Os grandes investimentos que estão vindo para o estado precisam ser potencializados e unificados com o know-how das empresas do Ceará. Então é esse o objetivo e nós estamos muito felizes com essa realização. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data pretende fortalecer a luta pela diversidade em todos os ambientes, inclusive o de trabalho. Sobre o assunto eu conversei com a advogada Camila Góes. Acompanhe. Camila, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente vai conversar hoje sobre esse Dia do Orgulho, hoje dia 28. E aí, pensando um pouco sobre essa temática, como é que as empresas podem trabalhar a questão da inclusão, da diversidade no seu quadro de colaboradores? Como é que isso tem sido trabalhado durante esses anos? Esse tema ele tem sido bem abordado durante os últimos anos. É uma pauta que começou social e ela tem crescido muito atrelada à questão da mudança cultural que nós temos. Hoje a diversidade, a inclusão, ela está na Agenda 2030 e está na ordem do dia das empresas. As empresas têm feito elaboração de comitês pela diversidade, onde se forma ali um grupo de diversas iniciativas internas para fazer essa inclusão de forma respeitosa e, obviamente, de forma também efetiva, porque existe muito o marketing da questão da diversidade, mas quando a gente vai para a efetividade, a gente se depara com algumas decepções dentro do mundo corporativo. São marketings falsos, as chamadas fake news também para dentro do mundo corporativo quando a pauta é diversidade. Então, muito a gente fala sobre a questão da homossexualidade, mas pouco a gente fala sobre a inclusão das pessoas trans, por exemplo. Pois é, a gente tem essa questão aí muito forte, E a própria sociedade, ela nas redes sociais já cobra, já fiscaliza, Ela mesma já sinaliza se determinada marca ou grupo ou empresa de fato não faz essa inclusão diversa, Então a gente tem uma sociedade também, você acredita isso, que está mais fiscalizadora nesse sentido? Sim, acredito muito. A gente tem experimentado isso nessa nova era do consumo, era de um consumo muito consciente. Então hoje a sociedade, essa nova geração, ela tem muito mais consciência do tipo de consumo que ela quer fazer. É o consumo de valor que nós temos falado. E esses valores, culturalmente, eles foram sendo modificados mesmo ao longo dos anos
e eles estão hoje refletindo na forma como as pessoas encaram o mercado, né? Então, hoje em dia, existem os selos das empresas que premiam empresas que têm iniciativas de diversidade e inclusão, e esses selos eles são muito bem observados pelo mercado, pelo consumidor. Então, tem empresas que, quando elas não têm práticas de inclusão e, pelo contrário, muitas vezes têm práticas homofóbicas, transfóbicas, né, e de diversas outras formas de discriminação, porque a discriminação ela tem vários recortes, ela pode ser também etária, pode ser o de gênero, as pessoas tendem a se afastar e na nossa atualidade, nessa era da informação, existe a chamada política do cancelamento. Então isso pode atingir, sim, de maneira muito negativa e muito importante nessa negatividade as empresas como um todo, empresas que têm esse tipo de prática. E aí, no caso, vocês também já criaram, nesse sentido, um comitê da diversidade, né? Como é que foi pensado esse comitê? De fato, como é que é a tratativa junto aos colaboradores, tanto para fazerem parte, como para acolher e respeitar? Como é que foi feito esse trabalho? O Comitê da Diversidade ele foi pensado de uma forma bem estratégica para a gente trazer para dentro da empresa esse assunto, mas esse assunto de forma não apenas do respeito, né? Muitas vezes a gente vê o chamado totem, né? Aquela fala de que eu respeito, eu não tenho nada contra, respeito, tanto que eu tenho um amigo que é gay, tanto que eu tenho um colaborador que é gay. O comitê ele vai para além disso, o comitê ele traz a pauta para dentro do apoio. O apoio são iniciativas, são ações. Então o comitê ele vai fazer movimentos dentro do mundo corporativo e aí ele pode ir para iniciativas da seleção, uma seleção muito mais diversa, com critérios de diversidade. Ele pode ir para a questão do dia a dia, do bem-estar dos colaboradores, fazer uma agenda, por exemplo, de vocabulários que não é mais para ser utilizado ali dentro da empresa, como ele pode também fazer uma agenda externa, onde nós vamos apoiar movimentos realmente como algumas ONGs, né, que tem algumas iniciativas de diversidade. Nós, por exemplo, lá no escritório, a gente tem muito apoio do Mães da Resistência. Começou um grupo como Mães da Diversidade, hoje elas são Mães da Resistência, após uma maturação da própria pauta e do próprio enfrentamento da diversidade aqui dentro da nossa cidade. E esse apoio, ele externa, como por exemplo, algumas iniciativas de inclusão, alguns processos, inclusive pro bono, que a gente faz para retificação do nome social, para algumas questões de redesignação sexual, então iniciativas realmente que vão atingir o público externo. Nem todo mundo precisa ter as mesmas iniciativas, então dentro do seu ecossistema, dentro da sua, até mesmo do objeto social da sua empresa, existem algumas iniciativas muito válidas, né? Uma delas que está aí rodando e deu um prêmio internacional para a Eletromídia foi a questão da companhia que eles fizeram para as mulheres que ficam sozinhas nas faixas de ônibus, nos pontos de ônibus na cidade durante a noite. Então, são diversas iniciativas que comunicam com o objeto da sua atividade e que você pode contribuir para essa inclusão. Dentro do movimento, existem vários recortes de luta, né? Existe a questão do gênero, etária, como a questão da diversidade sexual e algumas outras, como a questão das pessoas com deficiência. Então, há formas de trabalhar o Comitê pela Diversidade em todos esses capítulos e de forma muito efetiva. E nesse caso a gente vê também que as empresas elas estão tendo esse olhar mais diferenciado, não só por questões de cota, que é necessário e precisa mesmo, mas também de conscientização. Acho que é um trabalho, né, Camila? Assim, você vai criando esse caminho para que, quiçá, mais para frente, a gente tenha as pessoas respeitando e incluindo de fato, porque entenderam, né? Exatamente. Que isso é o que é a vida, né? Assim. Exatamente. Dessa iniciativa de cotas, a gente consegue observar com muita clareza, né, a nossa geração, porque se a gente fizer um olhar para trás, há alguns anos as cotas elas foram muito bombardeadas, foram muito combatidas. E hoje, com o crescimento do movimento, né, o crescimento das conquistas desse movimento, a gente observa que há uma resistência menor, exatamente pela conscientização da sociedade. Então, a sociedade hoje não faz apenas por uma questão de cotas, mas por uma questão de necessidade. A paridade, a diversidade, ela se tornou necessária até mesmo para expandir a criatividade
e os nichos de mercado. Então, hoje em dia, se encara a diversidade como um nicho de mercado muito importante e muito efetivo, porque ele comunica bastante com os nossos valores atuais. E a gente falando especificamente desse dia 28, mas da diversidade como um todo, a gente vê também cada vez mais empresas contratando pessoas mais experientes, 60 mais, né, 70 mais, Verdade, né? A gente vê também a questão das mães, né, da pessoa com deficiência, enfim, que isso seja algo que é mais rico, né, para todo o ecossistema daquela empresa, né, cada um na sua expertise, na sua vivência, no seu olhar, né, mostrando aquela vivência para dentro da empresa, né, o que é importante, né? Sim, verdade. Hoje a gente tem experimentado muitos avanços, mas nós ainda precisamos de datas como a de hoje, a do orgulho. Enquanto nós precisarmos de datas para lembrar pela sua importância, é porque a gente precisa continuar se movimentando nesse sentido. Os avanços, eles têm sido bem importantes, alarmantes, inclusive, se a gente comparar com outros recortes dos movimentos de igualdade, como a questão racial. Então, a gente consegue observar e vibrar um pouco com esse avanço, mas ainda tem muito a ser feito. Então, as nossas estatísticas aqui no Brasil, elas ainda não são agradáveis, elas são vergonhosas, na verdade, quando a gente fala de violência, de homofobia e de transfobia, especialmente, e na violência contra a mulher. Então, nós precisamos avançar ainda mais. Então, a sociedade, ela tem ainda algum caminho a percorrer e nós estamos juntos para fazer isso acontecer. E faltam funcionários para cumprir todas as obrigações da Agência Nacional de Águas. A diretora-presidente da agência falou aos senadores da Comissão de Infraestrutura sobre os projetos para a proteção dos recursos hídricos do país. A diretora-presidente da ANA afirmou que a agência tem ligação com praticamente todos os setores econômicos do país. Nós trabalhamos muito diretamente com o meio ambiente na gestão dos recursos hídricos e seus impactos ambientais e também a preservação de mananciais, de nascentes, né, dos nossos rios. Na defesa civil, temos uma atuação praticamente diária, quando a gente monitora os efeitos de secas e de cheias, eventos adversos, né, fenômenos da natureza que afetam a nossa população e os nossos patrimônios. Na agricultura, né, como o senhor viu, 50% do nosso uso de água é para irrigação, então afeta diretamente a produção agrícola do Brasil. No turismo, né, quando a gente observa a qualidade dos rios e a atratividade, por exemplo, das praias para o turismo, está relacionado diretamente à qualidade da água desses locais. No saneamento básico, em 2020, a agência recebeu novas atribuições para estabelecimento das normas de referência para a regulação do setor. Com tantas demandas, o presidente da comissão quis saber se a quantidade de servidores da agência é suficiente. A abrangência da sua agência é muito grande, um papel fantástico, nacional, sobre todos os rios, sobre tudo, sobre mananciais, sobre reservatórios, sobre os desastres existentes. A senhora tem um quadro pessoal adequado? O quadro da Superintendência de Fiscalização é menos de 20 pessoas para fiscalizar o Brasil todo. Então, é irrisório. Quando a gente pensa nas outorgas, em todos os rios de domínio da União, são 4.000 outorgas por ano. Com todo o sistema de melhoria da gestão das outorgas nos rios federais, a equipe são 30 pessoas. Então, realmente, são equipes muito reduzidas. O último concurso foi realizado no ano de 2010. Então, já há mais de 13 anos que não temos concurso na agência. E neste sábado acontece o Celebrai Festival aqui em Fortaleza. O pastor Paulo Maurício, um dos organizadores do evento, esteve aqui na TV Altimista e deu mais detalhes sobre a programação. Pastor, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Destaques, falar um pouco sobre o Celebrai Festival, né? Fala um pouco pra gente dessa programação, é sábado agora, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar num excelente programa. Sábado que vem, dia 1º, nós estaremos fazendo a 10ª edição do Celebrai Festival, uma paz que contagia. Todos os 10 anos feito na periferia de Fortaleza, sempre no conjunto Esperança, sempre no polo de lazer, e tem como intenção levarmos homens e mulheres de todos os cantos, jovens, a abençoarem outras pessoas. Primeiro levando 1 quilo de alimento, depois louvando e exaltando o nome de Deus. Então, 10º ano, sábado agora, dia 1º. E é um festival de música, de celebração, né, de adoração também. Conta como é que é o cenário na hora, como é que as pessoas se envolvem nesse momento.
10 anos. Como é que foram construídos esses 10 anos? Começamos, inclusive, com um cantor muito conhecido, o Sérgio Lopes, né? É feito na seguinte forma. Nós abrimos para bandas locais, porque nós percebíamos que as igrejas, os ministérios de louvor maravilhosos, não tinham espaço. Nas igrejas parou de se fazer aquele convite, fulano de tal vem para a minha igreja, fulano de tal vem para a minha igreja. Começou a ficar uma coisa muito, muito fechadinha no seu local. E essas bandas não tinham espaço. E ao mesmo tempo nós queríamos trazer um nome nacional para louvarmos ao Senhor. Então nós pensamos, todos os anos vamos fazer um festival para bandas locais, onde elas ensaiam, aonde elas vão para lá, onde elas passam por um teste, e aí as 3 melhores se apresentam junto com a atração principal. E assim tem sido feito nos últimos 10 anos. E dessas bandas locais que começou essas inscrições, hoje, por exemplo, nós estamos tendo a votação delas. Elas vão para a internet, elas divulgam o trabalho delas, elas são selecionadas por um júri, as 5 melhores vão para a internet, e na internet as 3 melhores vão abrir o festival. Pastor, como é que o público pode participar nessa votação aí? Olha, vai lá na banda que você prefere, entra lá no Instagram do Celebrai Festival Oficial, @Celebrai Festival Oficial. Entrando lá, você vai ver as bandas que estão concorrendo e você ouça, procure saber a igreja, a origem de tudo, como eles fazem e vai lá. Faz a tua parte, colabora com isso e colabora com a obra de Deus. Aliás, colabora de várias maneiras. Uma é realmente investindo nessas bandas, a outra é levando 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento é abençoado, pessoas que estão precisando. Eu vivo dizendo que nós oramos muito a Deus, mas nós somos a resposta da oração. Então você tem que ser os braços de Deus, as pernas de Deus. Leva teu alimento, chega lá e esse alimento vai chegar a alguma pessoa. E a outra maneira é indo. Por quê? Vai um monte de gente que precisa ouvir palavra, que vai para adoração, que precisa de oração, que precisa de conselho. E quando você vai, leva a tua igreja, leva um visitante, leva alguém para estar lá, é uma maneira dessa pessoa ser abençoada, você ser abençoado. E acredite, tem tanta gente que nos conta testemunhos maravilhosos lá. Nos arredores tem gente orando pelos outros, ouvindo conselho. Na edição do ano passado, quando terminou, 3 pessoas me procuraram dizendo que queriam entregar a vida a Cristo. E hoje uma está muito, mas muito firme numa igreja, que não necessariamente é a igreja que o pastor pastoreia. Não é um trabalho de uma igreja, é um trabalho para a cidade. Eu acredito que é um momento mesmo da pessoa se encontrar, dela reunir a família, os amigos, né, para torcer também por aquela pessoa que está lá cantando, assim, é um momento de confraternização, né? Olha, em 10 anos de Celebrai Festival, nós tivemos já a Fernanda Brum, nós já tivemos o Sérgio Lopes, nós já tivemos o Anderson Freire, nós já tivemos o Vini Arte. Sabe quantos problemas nós tivemos? Nenhum. Nos 10 anos de festival, as bandas já se inscreveram. Nós temos uma grande vencedora até hoje, que é a Irami, que é uma cantora que abençoa, que é de Fortaleza, que abençoa outros municípios, outras regiões. Tudo isso descoberto lá, expandido lá no Celebrai Festival. Então, assim, é um momento maravilhoso. Eu sou muito suspeito para falar, mas na semana que antecede, a gente está na atenção, está na oração, porque nós fazemos tudo de forma muito profissional, mas também tem todo o clima da oração, de quanto vai abençoar as pessoas, de quanto vai dar certo para que as pessoas sejam abençoadas. Montam barraquinhas do lado, as igrejas levam uma barraquinha de cachorro-quente, uma barraquinha com comidas típicas e tudo isso de novo. Só tem a intenção de abençoar a igreja. Nós não cobramos nada por isso, cobramos uma organização que vai para a regional, na regional é organizado, mas nós não cobramos nada por isso, desde que a pessoa seja abençoada e abençoe. Então, para quem está assistindo, que quer participar, deixa o seu convite aí para... Olha, você precisa ir para o 10º Celebrai Festival, que acontece no Polo de Lazer do Conjunto Esperança. Eli Soares vai estar cantando, ministrando a palavra de Deus em um momento de louvor maravilhoso. Começa às 18 horas, com as bandas locais, as bandas que venceram o festival, e às 20 horas e 30 minutos, Eli Soares. E vamos todos cantar juntos. Senhor, ajuda a melhorar.
sozinho não consigo mais viver, sou humano e só sei errar, me ajuda a melhorar. Te espero no Celebrai Festival. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para o Avante Bootcamp, programa gratuito de capacitação tecnológica promovido pela instituição. Quem tem mais detalhes é Bruno Teixeira, gerente de projetos do Instituto Atlântico. Confira. Bruno, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse programa do Instituto Atlântico, né, voltado para capacitação, mas ainda com inscrições abertas. Conta um pouco de jeito para a gente. Isso. Olá, Elaine, a todos. Bom, o Bootcamp é um programa do Instituto Atlântico em parceria com a Softex e o Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar, para fomentar, eu diria, a demanda de profissionais de tecnologia no mercado. Existem pesquisas do Google, por exemplo, recentemente, que diz que até 2025 nós teremos um déficit de mais de 500 mil profissionais na área. Então, esse programa ele vem para ajudar nesse processo, além de vários outros existentes pelo país, na formação de profissionais com foco em tecnologia. E nesse caso, para quem quer participar dessa capacitação, né, precisa ser estudante universitário, não necessariamente quem é esse público? Isso. Lembrando, o Bootcamp ele está no segundo ano, na verdade no terceiro ano, iniciando uma nova fase. A primeira, nós formamos 342 profissionais e agora nós temos uma meta de até 2025 formar mais de 2.000 profissionais, todos distribuídos nessas 7 áreas de tecnologia. As inscrições elas estão abertas até o próximo dia 30 dessa primeira fase, desse primeiro ciclo, mas nós teremos vários outros ciclos até 2025 e o público-alvo são universitários, estudantes e preferencialmente pessoas com pouca experiência ou até em migração de carreira. Porque a formação, como ela é mais básica, é muito interessante que as pessoas que já têm uma experiência ou já uma vivência maior de mercado, aquele conteúdo talvez não seja tão agregador para elas. Já universitários com pouca experiência, iniciando carreira, acreditamos que eles sim serão o público-alvo mais adequado. Nós estamos procurando. Porque vai ser uma complementação, né, do que já é aprendido em sala de aula, na universidade também, vai ser para aprimorar, né? Isso, como é que é mais voltado para o dia a dia, como é que é essa capacitação? Pronto, ótima pergunta, Elaine. Os cursos do Bootcamp, eles têm um diferencial de trabalhar muito metodologias ativas de aprendizagem, que é o quê? O aluno ele vai trabalhar não só a teoria quanto a prática com base em solução de problemas. Então, para quem está no início de carreira ou tem pouca experiência e está querendo ampliar essa prática, com certeza vai ser uma facilidade, uma viabilidade muito interessante de se desenvolver nessa questão. E aí, nesse caso, podem participar, essas inscrições são até o dia 30, não é isso? Precisa acessar o site, o que é necessário? Tem alguma documentação? Perfeito. As inscrições da primeira fase, primeiro ciclo, estão abertas até o dia 30. Para se inscrever, você vai acessar o site www.atlanticoavante.com.br/bootcamp. Lá tem todas as informações, os pré-requisitos, quais são os cursos, né? Eu posso citar, por exemplo, nós temos curso de DevOps, Machine Learning, temos curso de QA, liderança, entre outros, todos com foco em tecnologia. E no site você vai conseguir, de fato, todas as informações e o botão, o link para inscrições. E para quem quiser saber mais informações sobre as atividades de vocês, como é que faz para encontrar? Pronto, no próprio site mesmo, no institutoatlanticoavante.com.br/bootcamp, você vai conseguir dados sobre a formação em si, os cursos, os pré-requisitos, quais são o público-alvo, as etapas que nós vamos trabalhar desse processo, porque por ser gratuito, é importante frisar, o Bootcamp ele é 100% gratuito. As aulas são ao vivo, é interessante, é importante o aluno, o candidato ter essa disponibilidade para participar tanto às quartas-feiras quanto aos sábados de aulas ao vivo e é 100% grátis. Então, no site você vai conseguir encontrar todas essas informações, as etapas do processo seletivo, quem se inscrever vai passar por um processo seletivo internamente, receber as notificações, as informações por e-mail em cada fase do processo, até a gente fechar a primeira turma em meados aí de agosto, que é o que está previsto o início das aulas, para o dia 2 de agosto. E senadores aprovaram nesta terça-feira, dia 27, o projeto de lei que garante prioridade no transporte coletivo para autistas e pessoas com mobilidade reduzida, além dos doadores de sangue.
Também nesta terça foi aprovado o projeto que altera o Plano Nacional de Educação para incluir a validação de cursos feitos por profissionais brasileiros no exterior nos ensinos fundamental e médio. O Plano Nacional de Educação determina diretrizes e estratégias para a política educacional a cada 10 anos. A proposta aprovada em plenário inclui no plano a validação de cursos feitos por brasileiros no exterior, nos ensinos fundamental e médio. O objetivo é promover os direitos dos brasileiros que moram fora do país, além de reunir dados sobre o nível de escolarização desses cidadãos e seus direitos, para promover políticas públicas direcionadas a eles. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Outra proposta aprovada nesta terça-feira concede atendimento prioritário para pessoas com transtorno do espectro autista ou mobilidade reduzida e doadores de sangue. Os doadores devem apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias. A medida é para incentivar a doação de sangue e o atendimento poderá ser em postos, caixas ou guichês de prioridade ou atendentes específicos. Pessoas com transtorno do espectro autista ou mobilidade reduzida terão assento reservado nas empresas públicas de transporte e nas concessionárias de transporte coletivo. A lei atual já garante prioridade a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, com crianças de colo ou obesas. O PL 1885 de 2020 buscou incentivar e alavancar as doações de sangue, contribuindo para a captação de doadores e, consequentemente, para abastecer os estoques dos bancos de sangue brasileiros. A doação voluntária de sangue garante o abastecimento seguro e contínuo para o suporte de transfusões e atendimento de grande número de pacientes em diversas situações médicas. Por esse motivo, a doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade que salva vidas. E especialistas elogiaram o pacote anticrime, sancionado em 2019, e apontaram temas da justiça penal que precisam ser aprimorados. Entre eles, o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. A discussão foi feita numa audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado nesta terça-feira, dia 27. Durante o debate na Comissão de Segurança Pública, especialistas destacaram o pacote anticrime, sancionado em 2019, como um dos principais avanços dos últimos anos da justiça penal no Brasil, com destaque para a introdução do Acordo de Não Persecução Penal, um acordo celebrado entre Ministério Público e investigado, acompanhado do seu defensor. O objetivo é evitar processos judiciais e o encarceramento de quem comete crime de menor gravidade. São medidas pactuadas pelo Ministério Público que podem passar pela prestação pecuniária, pela prestação dos serviços à comunidade. Veja a relevância desse instituto, senhora senadora. Em Minas Gerais, o tempo médio de um processo judicial criminal é de 37 meses. 37 meses de processo, tirando o inquérito. O custo médio de um processo judicial no Brasil, segundo dados do IPEA, é de R$5.000. Então, veja, para cada NPP celebrado, nós temos menos 37 meses de litígio e menos R$5.000 de despesa pelo poder público. Esse especialista destacou que, apesar do crescimento das defensorias públicas nos últimos anos, a instituição ainda enfrenta dificuldades de falta de pessoal e estrutura. Muitas vezes faz com que determinadas pessoas que poderiam ter suas causas discutidas em tribunais de justiça, nos TRFs, não consigam chegar por falta de defensores naquela localidade, na cidade em que aconteceu o fato, em que foram processadas. Segundo ele, um tema da área penal que ainda precisa ser melhor discutido é o da distinção do usuário de drogas para o traficante. O recurso que está no STF, da questão da droga, do usuário, que é a questão da distinção entre o usuário e o traficante, que muitas vezes gera um encarceramento, um aprisionamento de pessoas com quantidades ínfimas de droga. Isso não é infrequente, às vezes até pessoas sem qualquer passagem, não é, mas já era um usuário, um traficante conhecido, não, pessoas sem qualquer mácula em sua ficha criminal, qualquer anotação em sua ficha criminal. Para esse promotor de justiça, somente a palavra do policial não deve ser suficiente para a condenação. Há que se ter mais
Devemos trabalhar para que a prova nos traga uma segurança realmente apta a que possamos, de noite, ao dormir, termos a tranquilidade de que não, em razão de uma prova relativamente duvidosa, colocado uma pessoa que não deveria sofrer as agruras do cárcere detida. Esse promotor explicou a importância do combate também à lavagem de dinheiro para conter o crime organizado. A lavagem de dinheiro tem como fim permitir que os criminosos organizados possam aproveitar, usufruir dos lucros criminosos. Então, com um combate eficiente à lavagem, nós tiramos esse lucro do alcance da organização e a atividade se torna menos atrativa. E a segunda finalidade no enfrentamento à lavagem de dinheiro é impedir a retroalimentação da organização criminosa, já que o dinheiro ilícito às vezes é reinvestido na própria atividade fim da organização criminosa, viabilizando a continuidade das suas atividades. E uma instituição aqui em Fortaleza está mudando a vida de pessoas em situação de rua. É o Instituto Compartilha, que realiza ações de combate à fome para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Frei Nailson, que é coordenador da Casa Paz e Bem do Instituto Compartilha, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Frei, obrigada pela sua presença aqui com a gente nos destaques. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho do Instituto Compartilha da Casa também. Explica pra gente essa situação de como é que se deu, né, a criação da casa e como é que vocês fazem o atendimento às pessoas em situação de rua. Bom dia, paz e bem a todos que nos assistem e a nós aqui presentes. A Casa Paz e Bem do Instituto Compartilha, ela é um centro social e nele tem uma cozinha social que atende alguns territórios e grupos populacionais. Então, o nosso projeto na área da segurança alimentar, ele surgiu na pandemia, quando as pessoas fizeram isolamento social nas suas residências, mas o povo da rua não teve onde se isolar, ficaram isolados, na verdade, e o Instituto Compartilha, neste período, com algumas outras entidades, foram para as ruas com a oferta de serviços multiprofissionais na área da saúde, da assistência social, da higiene social e da segurança alimentar. Então, a partir da pandemia, nós começamos esse trabalho de segurança alimentar que ano passado culminou com a abertura da cozinha social da Casa Paz e Bem do Instituto Compartilha. E aí, nesse caso, Frei, com relação à questão do atendimento à população em situação de rua, é somente aqui em Fortaleza? Como é que esse trabalho, vocês precisam de pessoas que possam auxiliar como voluntários também, doações? A nossa cozinha social tem uma equipe multiprofissional que vai desde aqueles que elaboram a alimentação, os cozinheiros, auxiliares de cozinha, por sinal faz um trabalho extraordinário, a equipe multiprofissional que acompanha. Então nós temos o serviço da nutricionista, da assistência social, da articulação social e da coordenação da nossa presidente do Instituto Compartilha, a doutora Eleni Rocha. E nós temos alguns voluntários também para poder a gente somar nesse mutirão do bem. E aí, nesse caso, quem está assistindo, como é que faz para participar, saber mais informações, para se fazer presente também? Quem puder participar, eu posso deixar o nosso contato, né, o meu contato, que é o 859-9690-9248, e o endereço da casa é ali na rua Júlia Vasconcelos, 199, no São João do Tauape. As pessoas que nós atendemos são pessoas que só comem porque a gente leva. Antes de começar o projeto, nós fizemos uma busca ativa para ver onde eram os territórios mais vulnerabilizados e que ninguém ia. São nesses lugares que a gente atende. É tanto que atualmente a gente não leva a alimentação para a região mais central da cidade, porque tem outros serviços e entidades que atendem. Nós levamos para territórios que ninguém atende e são pessoas numa situação de vulnerabilidade social extrema, que graças às ajudas que nós também recebemos, nós conseguimos levar a alimentação de qualidade, com dignidade e com amor para essas pessoas. E aí modifica muito a vida de quem está precisando de um amparo, né? de quem está sem um suporte adequado, né? Como é que o senhor tem observado isso da pandemia para cá, desse momento agora que as pessoas estão, né, retomando, enfim, ainda está difícil retomar a vida dessas pessoas? Está. A pandemia, ela deixou
dentre outros aspectos, uma situação muito negativa, que foi o agravamento da pobreza e o agravamento da insegurança alimentar e nutricional. Então, nós temos hoje famílias que não eram em situação de rua, que hoje são, porque não tiveram condições de manter as suas famílias durante a pandemia. Então, nós tivemos uma agudização da questão social referente à vulnerabilização das pessoas mais pobres. E com a oferta do alimento, a gente consegue com a pessoa, por exemplo, a criança vá para a escola alimentada, a pessoa vá procurar um emprego alimentado. Então, a segurança alimentar para nós, ela é a porta para que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade para lutar por melhoria de vida. E é esse o resultado que a gente tem feito, né? A gente faz um levantamento de demanda, além de entregar comida, e a gente encaminha para tirar a documentação. Muitas crianças sem estarem registradas, a gente tem o educador social que faz essa ponte do registro materno, encaminhar para o CRAS, para o Centro POP, para fazer o CAD único também, que dá a garantia do acesso aos programas socioassistenciais da política de assistência social. Então, nós entendemos a segurança alimentar como uma rede, né, que integra a alimentação a outros serviços e benefícios que ajudam no resgate da cidadania. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes, já já, com mais destaques. Estamos de volta falando de tecnologia. Tem sido comum a expansão de empresas que criam aplicativos para diversas áreas, entre elas a da mobilidade e do delivery. Sobre o assunto eu conversei com o empresário Beto Costa, CEO das 704 apps, que esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Beto, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre os aplicativos de mobilidade. A gente tem aí esse aumento, né? Esse boom do delivery em relação à pandemia teve muito isso, né? A demanda aumentou. Muitas empresas foram pegas, né, de surpresa com relação a isso, e aí a tecnologia acompanhou, né? Vocês também não ficaram de fora. Conta um pouco para a gente sobre a 704. Realmente prazer estar aqui, muito bom estar conversando sobre a sua tecnologia. E a pandemia, essa coisa horrível que aconteceu, ela exigiu algumas mudanças, e algo que era antigamente quase um luxo, que era um delivery, uma coisa, virou uma necessidade. Então, veio esse serviço com ferramentas que ajudaram a conter o avanço da disseminação da doença em si, e exigiu que a gente também melhorasse o funcionamento de verdade, porque agora não era poucos deliveries, eram muitos deliveries, eram todos os deliveries, né? E nesse momento, nós já tínhamos iniciado a parte de delivery, a aplicação, e casou exatamente no momento que a gente estava em lançamento. Então, a gente, com isso, teve um alavancamento enorme na parte de delivery e continua, se mantém. É um serviço que não tem mais como sair, acho que já está no cotidiano de todos. É uma comodidade, é uma segurança, e a parte da tecnologia disseminou de uma forma que qualquer estabelecimento hoje, do pequenininho ao maior, tem que ter o delivery. E nesse caso também vocês acompanharam isso, né? Além da questão de delivery, a gente também tem os aplicativos de transporte, né? Hoje você não tem como você não ter um aplicativo desse, utilizar na situação, no dia a dia, né? Às vezes até a gente tem a tendência das pessoas que não têm mais carro, né? Que elas utilizam os aplicativos de transporte, então tudo isso é uma tendência realmente que veio para ficar, né? De várias formas impactam, e o cálculo é muito simples de fazer. Hoje, mesmo você tendo carro, se você for ao centro da cidade, não vale a pena o deslocamento, o combustível e o estacionamento. E o risco. Então, o carro de aplicativo veio para ficar. Não tem como sair. E é totalmente ao contrário do que nossas mães nos ensinou, né? Não ande com estranho, não aceite balas de estranho também. Então, basicamente, isso entrou no nosso dia a dia de uma maneira muito bacana, muito funcional, simples. Hoje é muito simples, já foi mais complexo. Nós temos os precursores, e para quem não sabe, o Brasil está na vanguarda disso aí, com o Easy Taxi, que é o Thales, ele foi o que gerou isso aqui no Brasil, essa parte. E depois
foi disseminando as maiores multinacionais, Uber, 99, e, enfim. Mas a mobilidade, o Brasil tem um grande papel nesta inclusão da mobilidade urbana, melhoria de trânsito, segurança, economia. Então, o Brasil também fez muito parte nisso para disseminar no mundo. Então, o Brasil, novamente, não só na parte de tecnologia, que nós somos exportadores de mentes, o Ceará é exportador de mentes, na parte de tecnologia, mas ele também impulsionou isso aí. Então, o Brasil tem um papel muito importante em relação a isso. Fico muito feliz de falar isso. E falo isso muitas vezes. Duas coisas. Uma, que o Ceará é exportador, nós temos mentes brilhantes aqui. Outra, que o Brasil participou ativamente, uma pessoa diretamente do Thales e do Destaques, na disseminação mundial desse tipo de serviço. E aí vocês falando com relação a 704, vocês estão aqui localizados no estado do Ceará ou já expandiram para outros estados? Como é que está a atuação de vocês? Nós vemos inicialmente da cooperativa sistemas para cooperativas. Quando, em algum momento, em algumas viagens, a gente viu que lá fora a tendência era estar na mão o smartphone, que era o controle, nós entendemos que aquilo era o direcionamento. Partimos para essa frente. Com a legalização, com a legislação da segurança, nós entramos de vez no mercado, uma empresa cearense, e hoje nós estamos em todos os estados do Brasil, em mais de 2.000 cidades, né? Nós temos 5.560 municípios no Brasil, nós estamos bem alocados. Levando a plataforma de modelo white label, ou seja, para que os empreendedores coloquem sua marca e façam ali frente com um serviço mais regional, uma pegada mais, né, local. Eu sou barrista de carteirinha, eu trouxe isso da minha mãe e mais. E a gente tem essa oportunidade de levar, é muito gratificante ver isso. Porque, num detalhe, os aplicativos regionais, os motoristas que rodam neles, eles rodam em média, pela estatística que nós temos, hoje nós temos mais de 1.000 clientes ativos, né? Então, a estatística é que eles rodam 20% menos e eles ganham entre 30% e 40% a mais, melhorando a qualidade de vida do motorista. Então, isso nos deixa muito felizes em saber que a gente está levando a tecnologia lá em cidades que não eram atendidas, que a gente não tem fronteira em relação a isso, e levando uma condição melhor do que os grandes players internacionais. Então, isso nos impacta bacana e nos faz trabalhar mais e com mais força para que a gente consiga chegar. Ainda tem 3.000 e tantos municípios para chegar. A gente tem aí também dois pontos importantes, né, que você citou, a questão de mexer com a economia local, né, de fazer com que aquela pessoa que mora ali continue morando, né, e fazendo a sua renda e mexendo com a economia local, uma vez que a logística também acaba sendo impulsionada, né? E aí aquilo dali fica, né, naquela localidade, e também a tecnologia, né, que a gente agora tem um 5G mais forte em várias capitais, né, em várias cidades também expandindo também, né? A gente tem esse casamento aí, né, de mexer na economia local e manter aquela pessoa naquela localidade, né, onde ela está, e também a tecnologia cada vez mais forte para facilitar isso, né? Desde uma coisa mais ampla, que é o êxodo, você vai sair daquele local que você tem porque não tem oportunidade. Isso aconteceu comigo há um tempo, eu sou do interior, sou do Juazeiro do Norte, e vim para cá porque a gente não tinha alguns polos de tecnologia, e eu tinha que estar aqui, também para meus filhos, trazer para um avanço na parte da educação. Mas, por exemplo, hoje está muito comum, hoje nós temos impactado na universalização da tecnologia. Esse link mais rápido é muito bacana. Lá no Cariri, hoje eu não precisaria fazer isso. Lá nós temos um polo de tecnologia excelente, Cuida Cariri lá, que forma profissionais da visibilidade. Aqui em Fortaleza nós estamos com um celeiro muito bacana. Nós temos muitos pontos de tecnologia aqui. Nós temos escolas excelentes de formação aqui hoje. A gente está muito feliz em relação a isso. Com isso, com essa mão de obra, a gente consegue gerar tecnologia de ponta, para expor, para colocar o mercado, impactar todo o Brasil. Hoje nós temos, embora não tenhamos plano comercial para 2023, só vamos iniciar em 2024, nós temos 14 aplicativos espalhados no mundo. Alguns em língua portuguesa, África, Portugal, essas coisas, mas
França, Estados Unidos. Nós temos que eles vêm buscar a tecnologia aqui. Eles sabem que aqui eles encontram. E é muito legal a gente fazer isso. Então, nós temos hoje condições total. A 704 Apps ela é uma prova disso. Nossa tecnologia, nosso profissional é local, normalmente bairrista, mas aberto ao mundo. Então, quando a gente vai participar de uma feira, Rio, São Paulo, primeiro, vocês são do Ceará, um espanto. Antigamente eu me chateava, hoje não. Mas somos sim. Então, vocês viessem para São Paulo? Não precisa ir para São Paulo. Vamos ficar lá mesmo. Vamos mostrar lá que ali o celeiro de tecnologia está ali, não só para exportar, mas como produzir também o produto pronto, com excelência. E aí, nesse caso, você falou que tem projetos para 2024, Sim. né? Como é que está agora 2023 com relação a essa atuação de vocês? E também esse pensamento aí de 2024, já tem alguma coisa que pode contar para a gente? Sim, a parte agora, nós estamos focados agora para o lançamento agora no próximo mês, dia 26, agora do 7º aniversário da 704, 6 anos de mercado, nós somos bem novinhos ainda, mas nós temos focados agora no lançamento do novo produto, uma nova versão da aplicação. Normalmente vamos ficar um pouco à frente do mercado, com tecnologia tupiniquim aqui, cearense, e vamos dar um grande avanço. E essa pegada agora é na parte de segurança. Essa parte de segurança é muito importante para nós. A gente vê todos os dias nós temos percas de vidas de motoristas. É um absurdo o que está acontecendo, e é um absurdo ver a inércia dos grandes players internacionais. Isso aqui é uma crítica, sim, bem claro, e onde chego deixo isso muito claro, porque eles têm tecnologia para isso, mas já que não fizeram, não vão ficar reclamando. Fizemos. Nós fizemos alguns dispositivos de segurança que a gente quer cair a zero a parte de violência, tanto de prevenção, como na parte de atuação em relação à violência acontecida, dentro dos nossos aplicativos. Essa é a nossa prioridade. O produto é direcionado a isso. Usando inteligência artificial, usando todo o nosso Big Data, tudo que nós temos à mão, nós transformamos isso de uma forma prática, para deixar o nosso passageiro, nosso motorista mais seguro. 2024, aí vem sim a nossa expansão internacional. Não temos mais como segurar, não temos mais como segurar isso, porque, embora não tenhamos nenhuma publicidade fora, eles vêm e nós temos que estar preparados. Então, esse aplicativo também já vem multilíngua, ele já vem preparado para a legislação de LGPD do formato europeu e americano. Então, tudo isso a gente cuidou nesses 14 meses trabalhando nesse projeto, para que a gente consiga entregar bem, com a bandeirinha do Brasil e a do Ceará lá de juntinho. Ótimo, joia. Beto, para quem está assistindo e quiser saber mais informações sobre vocês, como é que faz para encontrar nas redes sociais, na internet? Vamos disso, nós começamos com o Faro 704, ainda está um nome marcado aqui no meu coração, mas com a evolução do mercado e a dedicação à mobilidade, a gente passou para 704 Apps. Pode procurar nas redes sociais e no site 704apps.com.br. A gente vai ter muito prazer em bater um papo. A gente tem umas lives falando sobre mobilidade, a gente tem umas lives falando sobre a parte de logística de entregas, e é uma comunidade muito bacana em trabalhar. Tem muita gente boa. Mobilidade urbana não é para qualquer um, tem que ter o know-how, tem que ter o sangue no olho, e a gente gosta de estar presente ali e compartilhando, aprendendo, né? Aprendendo. Mudando de assunto, nesta terça-feira, dia 27, a CPI das ONGs no Senado Federal aprovou requerimentos para ouvir prefeitos e governadores da região norte. Na reunião, os parlamentares também ouviram líderes indígenas sobre a atuação de organizações não governamentais na região amazônica. Os parlamentares aprovaram diversos requerimentos, entre eles o que pede a realização de audiências públicas em Altamira e Santarém, no Pará. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na Amazônia. O presidente da comissão, senador Plínio Valério, divulgou um vídeo do depoimento do cacique Lupedro, da etnia Matuxi. Há relatos absurdos de que alguns indivíduos do grupo Yanomami trabalharem para representantes de ONGs a troco de ferramentas, de bugigangas. Então o Estado brasileiro tem que acompanhar as ações dessas ONGs. Nós não podemos, ao reconhecer
ONGs que atuam no Brasil inteiro e que prestam relevante serviço, mas isso não pode servir para colocar um pano para aquelas que atuam de forma claramente, deliberadamente, para conter a melhora da qualidade de vida das pessoas na Amazônia. É claro que a gente tem que responsabilizar e fiscalizar o uso dos recursos públicos, das parcerias, dos convênios, verificar se não houve desvio de finalidade. E temos que trabalhar com muita sabedoria e ter muito cuidado. O ano passado, eu perdi um amigo muito querido, que foi o jornalista Dom Phillips, que foi assassinado na Amazônia, junto com o indigenista Bruno Pereira. Na ocasião, viralizaram nas redes boatos e fake news, afirmando que os dois realizavam atividades extremistas e ilegais na Amazônia, o que depois foi desmentido pela Polícia Federal. Mas até isso ocorrer, se causou muita dor e muita confusão. O líder Yanomami falou sobre a atuação das ONGs internacionais em terras indígenas e ressaltou que os povos querem liberdade para viver de acordo com suas tradições. Nós, Yanomami, nós não somos serviçais de outro ser humano. Nós não somos um mero ajudante de um outro ser humano, porque nós somos os verdadeiros seres humanos da floresta. Nós já sabemos como lidar com a nossa floresta. Nós não precisamos que ONGs de lá do estrangeiro diga como é que Yanomami vai cuidar da nossa terra, da nossa floresta, porque nós somos os verdadeiros antropólogos do nosso povo. Nós somos os ambientalistas do nosso povo. Por que é que ONGs, principalmente americanas, dizer como Yanomami deve viver na grande floresta? Estou aqui para dizer que povo Yanomami e demais nações indígenas querem autonomia. Queremos sim autonomia e protagonismo para nós. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.